Gente, os Estados Unidos deportaram 3 mil brasileiros em 2 anos. E o atual presidente, Donald Trump, quer apertar o cerco ainda mais. Dos mais de 2 milhões de brasileiros que vivem hoje lá naquele país, 230 mil estão em situação ilegal e na mira do serviço de imigração. Nós vamos voltar agora ao vivo com a nossa reportagem para saber a situação desses brasileiros com Renato Violi. É com você. Pois é, Jordevá, esse pessoal que foi para o exterior está em condição irregular, né? Já foram para lá com essa consciência, mas eles sempre buscam a legalização, que pode demorar, e isso muitas vezes nem acontece e eles acabam ficando por lá. Eu estou aqui com o Carlos Stuart, ele é especialista em direito internacional e fala com a gente sobre esse assunto. Carlos, vamos esclarecer primeiro quais são os direitos desses deportados. Eles têm algum tipo de direito? Qual é a condição atual desses brasileiros que voltaram? Bom, a primeira coisa, é importante lembrar que no sistema internacional, a regulamentação para a presença e enfim, desses estrangeiros em território nacional é daquele país, é do país que recebe, então, esses imigrantes. Então, quem é responsável de fazer o processo de legalização e os critérios estabelecidos para a residência permanente desses estrangeiros é o próprio país. Então, nesse sentido, é importante a gente perceber que os casos que estão sendo deportados nesse momento são aqueles que já estavam em condição de julgamento, já tinham chegado à sua última instância, né, de aprovação, assim, de recurso para manutenção nos Estados Unidos, enquanto o processo corria, né? E isso acontece com frequência, né? Todos os meses vem voos de deportações, mas por que agora está sendo mais intenso? Será essa nova política? Sim, na realidade o que acontece é que havia um esforço da administração que saiu, né, do governo Biden em coordenar com os países que recebiam então esses deportados, né? Evidentemente, a chegada do novo governo americano com o presidente Trump não teve ainda tempo hábil de estabelecer e normalizar, então, essa situação de cooperação entre os países, nos países que recebem esses deportados, né? Então, muito possivelmente, a gente vai ter nos próximos dias e meses aí, um acordo ou uma sintonia maior entre esses governos, visto a quantidade de pessoas que possivelmente vão ser deportadas. A gente está falando de mais de 230 mil pessoas que estão em condições irregulares, algumas relatando, inclusive, né, que, poxa, gastei muito para chegar nos Estados Unidos, comprei carro, comprei muitas coisas lá para viver com a família, e agora? Eles têm direito a isso, não tem? Bom, infelizmente, né, são duas coisas independentes, né? O processo de residência permanente no determinado país é regulado pelo país, e o que está acontecendo é que não há uma expropriação ou qualquer forma desses bens, desses gastos feitos pelos imigrantes por parte do governo americano. Ocorre que, se a situação deles de legalidade ela já chegou a um limite, né, culminando com a deportação, esses prejuízos, eles dependem, de fato, daquela pessoa que se aventurou nesse processo de ficar ilegal no país estrangeiro, né? Jordevá tem uma pergunta do estúdio, pode falar. O doutor Carlos está me ouvindo, né? Eu repito a pergunta, pode falar. Eu quero saber se aquela imagem que a gente viu de pessoas algemadas, acorrentadas, saindo do avião depois de muitas horas lá, era necessário aquele tipo de situação, algemar e acorrentar essas pessoas? Doutor, o Jordevá está perguntando sobre aquelas pessoas que foram algemadas, amarradas com correntes. Realmente, aquele era um tipo de tratamento comum ou realmente se faz desnecessário, eram pessoas de bem? Numa situação como essa, justamente nessa mudança de administração, a gente pôde observar que pode ter havido alguns exageros, mas é como eu disse anteriormente, que esses acordos, essa coordenação, então, entre os norte-americanos que estão deportando os ilegais e os países que vão recebê-los, deve ser acordado nos próximos dias ou meses, né?
qualquer exagero ou qualquer abuso que tenha sido ocorrido, evidentemente vai ser tratado, então, pela chancelaria, né, pelas relações exteriores de cada país. Mas, na minha visão, é possível que esse primeiro momento, inclusive pelo tempo no qual a resposta americana de deportação da nova administração foi dado, é possível que isso chegue a um denominador comum acordado entre as partes. Tá certo, doutor, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jordevar, a gente segue acompanhando toda essa movimentação, até porque a gente sabe, né, nesse voo que veio agora recente foram 88 brasileiros, tem goiano no meio, mas muitas outras pessoas estão lá à espera de uma solução, claro, aquelas que não conseguiram a legalização. E a gente torce para que dê tudo certo e que elas sejam tratadas, no mínimo, com dignidade. Eu volto com você.